Para começar esse vídeo, eu quero que você pense em um livro que vai te mostrar o quão você é pequeno dentro do universo. Um livro que vai começar a te fazer pensar sobre como o universo funciona e como tudo começou. Porque hoje a gente vai falar sobre uma breve história do tempo, de ninguém menos que Stephen Hawking. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender o porquê você precisa colocar esse livro na sua lista de leituras. E do porquê vale a pena ler ele. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Júlio César e você acabou de encontrar o canal feito para todo mundo que quer ser mais inteligente. Não só mais inteligente, mas também conhecer vários novos tipos de livro para começar a ler. Isso tudo porque aqui o aprendizado é na veia. Então, para começar super bem, já se inscreve no canal, não se esquece de deixar o seu like bem aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então bora passar logo para o que interessa, que é a resenha desse livro top. Eu acho um pouco difícil, pelo menos, você não ter ouvido falar de Stephen Hawking, porque ele foi um dos grandes renomados cientistas do nosso século. E ele ficou muito popular, fazendo aparições em desenhos, séries e até filmes. Lembra um pouco a popularidade que Albert Einstein conseguiu atingir também. Lógico que Einstein sempre vai estar em primeiro lugar, mas Stephen Hawking, como ele apareceu em muitos filmes, muitas séries, ele acabou ficando um pouco popular e parecido um pouco com essa fama. Só que ele sempre foi muito conhecido pelo bom humor e também pela forma simplificada de conseguir explicar as coisas complexas. E não é à toa que esse primeiro livro que ele escreveu foi um dos maiores best-sellers de divulgação científica. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui no card desse vídeo. Foi quando eu parei para estudar a história dele, para poder fazer o vídeo no canal aqui sobre ele, que eu me deparei com essa obra dele. E logo eu peguei e coloquei na minha lista de leituras. Só que o grande ponto é que eu não tenho um conhecimento profundo de física. Tudo o que eu estudei e sei sobre física eu estudei na escola. Eu vou confessar para vocês que não era a minha matéria muito favorita. Então, para começar a ler uma breve história do tempo, eu fui na cara e na coragem. E na verdade eu estava um pouco com medo de pegar o livro e não entender absolutamente nada. E eu vou te falar que na verdade tem algumas partes que é um pouco mais difícil de entender. Porque apesar de ser um livro para pessoas leigas, o Hawking acaba tendo que usar às vezes um vocabulário um pouco mais técnico. Só que esse exercício de você pegar uma leitura sobre algo que você não conhece muito ou você não tem muito contato é muito bom para te tirar da zona de conforto. Mas só para eu deixar claro, isso acaba acontecendo em algumas partes do livro. Na grande maioria é muito fácil você entender a linguagem dele. Até porque o Hawking ele consegue trazer coisas do dia a dia, coisas do cotidiano para as teorias que ele está explicando. Então sim, vai ter aquela parte que vai ser um pouco mais difícil de entender, porque você não tem um vocabulário tão técnico em física, mas por outro tem algumas partes bem humoradas que trazem exemplos do cotidiano. E cara, é muito bom, porque esse livro ele acaba mostrando uma visão ampla sobre todo o desenvolvimento científico e todas as teorias que a gente tem hoje sobre o próprio universo e como ele funciona. E o que ele mais ressalta é que muitas dessas teorias acabam não se encaixando uma na outra ainda. Então a gente tem diversas teorias hoje sobre como o universo funciona, só que são teorias isoladas, cada uma acaba olhando uma coisa diferente e separadamente. E às vezes para que uma teoria possa fazer sentido para outra, a gente precisa aproximar alguns números. Isso demonstra que algumas coisas ainda não estão exatas e as grandes mentes estão tentando encontrar uma forma de unificar todas essas teorias. Fora alguns outros pontos que o Hawking acaba abordando no livro sobre as grandes discussões que a religião teve com a ciência e como isso impactou o mundo científico e algumas das teorias e os cientistas da época, e inclusive como às vezes um cientista acaba trazendo um viés para a teoria dele. Como, por exemplo, um cientista que é muito religioso, ele acaba tentando trazer um pouco da religião para a teoria científica dele. Enquanto outro cientista completamente diferente pode tentar fazer o contrário. Pode tentar tirar tudo que é de religião dentro de uma teoria científica. E ver essas duas linhas de raciocínio, como evoluiu pela história, é muito interessante e é muito legal. E tem afirmações muito fortes no livro que acabam te fazendo pensar sobre como tudo funciona. Por exemplo, falar que o tempo foi criado no momento em que o universo também foi criado. É engraçado falar isso porque a gente acaba tendo a impressão que o tempo sempre existiu, mas quando um livro acaba te explicando que na realidade o tempo pode ter tido um início, é de explodir a cabeça. E também explicar como o tempo realmente funciona. Por exemplo, tem um capítulo que ele acaba explicando por que a gente não consegue lembrar do futuro. É inclusive uma frase meio engraçada, né? Porque quando a gente fala lembrar, a gente sempre remete ao passado.
Mas o Hawking fala que isso faria sentido, muitas vezes você tentar lembrar algo que não aconteceu ainda. E ele acaba brincando até com viagem no tempo que realmente pode existir. E se realmente pode existir, por que a gente não recebeu ninguém do futuro ainda aqui? E como isso poderia gerar vários paradoxos diferentes. Enfim, se a gente parar para começar a falar sobre isso, a gente pode ficar 2 horas aqui falando sobre o livro. Só que o grande ponto é que o livro te mostra a proporção do universo. E não só do universo, mas também de como ele funciona e do próprio tempo. Porque às vezes a gente acaba focando muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no trabalho ou na faculdade, e acaba esquecendo que o universo é gigante e que às vezes a vida é muito mais do que o trabalho, ou a faculdade, ou a sociedade que a gente vive. E o legal é que uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que a gente sempre tem que consumir conteúdo de várias formas diferentes, seja filmes, podcasts, músicas, livros. E aqui, enquanto eu estava lendo o livro, eu não conseguia parar de lembrar de um filme, Interestelar. Porque eu acabei vendo esse filme antes de ler o livro, então muito do que eu vi ali no filme me ajudava a visualizar um pouco sobre as teorias que o Hawking estava explicando. Sobre toda a questão do tempo ser relativo, de um buraco de minhoca ou um buraco negro. Porque tudo isso acaba sendo explicado um pouco dentro do filme. E fica muito mais fácil de entender quando existe uma história narrativa de ficção científica. E quando eu estava lendo o livro, eu acabava lembrando do filme, eu começava a pensar sobre o quanto daquilo que estava sendo exibido ali dentro do filme não é verdade de fato. E não se é verdade hoje no presente, mas talvez amanhã ou no futuro. E fora que por eu ser uma pessoa muito mais visual, ter assistido o filme me ajudou muito a aproveitar a minha experiência com o livro. Outra coisa que esse livro me ajudou foi entender o impacto da teoria da relatividade do Einstein, onde ele sempre trouxe que o tempo é relativo. Eu acho que a grande maioria das pessoas já ouviu falar disso, teoria da relatividade e tempo é relativo. Só que eu acredito que essas palavras acabaram ficando um pouco banais. E a gente acaba às vezes não entendendo a gravidade e o impacto do que isso significa. E esse livro deixou muito claro, porque mostrou uma grande treta ou discussão que acabou acontecendo com Newton e Einstein. Porque Isaac Newton afirmou que o tempo é absoluto, ou seja, que o tempo não muda, ele sempre passa da mesma forma. Agora você imagina uma pessoa chegar e falar que o Newton estava errado, e falar que não, o tempo ele pode passar diferente para mim, quanto pode passar diferente para você. Quando eu estava lendo essa parte, eu acabei lembrando de Interestelar, só que o que eu acabei imaginando também foi o Newton e o Einstein discutindo na mesa, sobre como o tempo realmente funciona. Então, cara, assim, foi um livro que me tirou muito da zona de conforto, por ter que entender e estudar uma coisa que não é muito do que eu tô acostumado a estudar, mas foi um exercício muito bom. Inclusive, não tem sensação melhor do que você terminar um livro que realmente foi proveitoso para você e que te fez pensar bastante. Por isso, se você se interessou, eu tô deixando um link bem aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder comprar o livro. Lembrando que comprando por ele, você ajuda o canal a crescer. E fora que o livro vale muito a pena. E aí, curtiu o vídeo? Tô deixando outro vídeo bem aqui do canal para você assistir. Não se esquece de deixar o seu like bem aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Aquele abraço e tchau, tchau!